Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, o Senhor sempre salva os seus filhos e reúne em torno a si os seus amados. Então, que nós possamos celebrar esse domingo na alegria da sua presença transformadora em nosso meio e que nós possamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e a nossa confiança. Por meio dessa celebração, nós possamos deixar o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus renove o dom da profecia em nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 5, depois o versículo 17 a 19. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 5, depois o versículo 17 a 19. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejaram contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, que o profeta Jeremias, né, previamente a Jesus, mas a semelhança dele também cumpriu fielmente a sua missão. Então, de fato, Jeremias, assim como Jesus, fora eleito, amado e designado antes do seu nascimento para o cumprimento de uma sublime missão. E Deus também nos dá uma missão. Então, que nós possamos acolhê-la, né, e sempre, né, ouvir a palavra de Deus, né, e colocá-la em prática na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e depois o capítulo 13, versículo 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e depois o capítulo 13, versículo 1 a 13. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Então aqui essa segunda leitura, né, o apóstolo Paulo
na primeira carta aos Coríntios, fala sobre caridade, né? Que a gente deve, né, ter caridade, né? Praticar a caridade para com todos, né? E nós conhecemos a Deus, né? Porque Deus é caridade. Então, que nós realmente possamos sempre fazer a vontade dele, né? Que nós possamos sempre, né, ter amor, fraternidade, caridade para com todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 21 a 31. Lucas capítulo 4, versículo 21 a 31. Naquele tempo, Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, ouvimos Jesus dizer solenemente que no hoje da história humana cumpria-se de forma plena a profecia que ele tinha acabado de proclamar. Então estamos diante, né, do mistério profundo daquele que, enviado pelo Pai, cumpriu com fidelidade a sua missão. Então, a missão do profeta consiste em anunciar tudo que Deus ordenar, seu consolo e sua fortaleza, né, e a presença inseparável de Deus, como a gente viu o profeta Jeremias fazer isso, né? Então, Jesus, enviado do Pai e ungido pelo Espírito, realiza na plenitude dos tempos a vontade salvífica de Deus. Embora não encontre acolhimento por parte dos seus compatriotas, como no passado sucedera com Elias e Eliseu, Jesus, o maior entre todos os profetas, encontra acolhimento no coração daqueles que não se orientam por rótulos e preconceitos limitantes. Então, que nós peçamos, pois, a Jesus que nos conceda a graça de sempre acolhê-lo, para que a sua graça transforme a nossa vida, que nós realmente possamos também acolher a palavra de Cristo na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.